Olá, minhas traças, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre fala de literatura significativa e empoderadora, e é um lugar onde a gente sempre discute aqui o poder da literatura e da educação na transformação das vidas das pessoas, no empoderamento e na redução das desigualdades. Quero começar esse vídeo pedindo desculpa pelo barulho do ventilador, mas a gente está em Minas, aqui onde eu tô gravando, e se vocês viram no jornal, tá chovendo pra caramba aqui, mas isso não quer dizer que não está fazendo frio, que não está fazendo calor, porque está fazendo muito calor. Então, peço desculpas, vou ver se minha querida editora Bia consegue tirar esse som, mas se não conseguir, vai assim mesmo. Bom, hoje a gente vai fazer mais uma resenha literária e dessa vez vai ser também uma resenha de uma editora parceira. Nós temos algumas parcerias do Leia Preta Leia nesse ano e uma delas é a editora Madrepérola, que vem aí tentando ao longo dos anos lapidar essa joia que a gente chama de livro. E a Madrepérola me enviou um mimo este ano, que é tanto o e-book quanto o livro Apenas 3 Palavras, do autor Eduardo Bacarin Costa. Esse livro foi publicado em 2020 pela Madrepérola e eu estou aqui para fazer a divulgação e contar um pouco do livro para vocês e obviamente indicar essa leitura que eu super indico e obviamente se vocês quiserem adquirir o livro, vou colocar o link aqui para vocês conseguirem comprar esta belezura e avisando a todos que quiserem comprar que o canal Leia Preta Leia tem desconto, cupom de desconto, que é o cupom Leia Preta Leia, que na hora de finalizar a compra do livro no site da Madrepérola, você usa esse cupom e ganha 10% de desconto nesta pérola, nesta joia que a gente chama de Apenas 3 Palavras. O autor desse livro é o Eduardo Bacarin Costa. Esse cara, ele é um professor, escritor e poeta, ele é do sul do país, né? E ele é produtor cultural. O Apenas 3 Palavras é um dos 6 livros publicados pelo autor, sendo que são 2 romances e 4 coleções de poesias, de poemas, e ele também já escreveu 8 peças teatrais, sendo que 3 dessas peças já foram encenadas. E ele é um autor premiado e também ele é professor de literatura e de língua portuguesa e está fazendo doutorado ali no sul, numa universidade chamada UEL, que fica no Paraná, se eu não me engano, enfim. Então, é esse autor maravilhoso que escreveu esse livro, que é um livro brasileiro, de literatura brasileira, porque eu tenho uma certa mania nesse canal de priorizar apenas literatura internacional, não sei o que me dá. Então, esse ano vamos nos dedicar a ler mulheres, obviamente, mas também a ler literatura nacional. Então, acompanhe esse vídeo, aproveita e já deixa aquele seu like, aquele seu amor em formato de joinha para mostrar que você gosta desse projeto. Também se inscreve no canal caso não seja inscrito e não esquece de teclar no sininho de notificações para vocês receberem novos avisos de quando resenhas maravilhosas aparecerem às segundas-feiras. Vamos à vinheta. Vamos começar essa resenha com um alertão de gatilho, porque eu tô com uma mania assim de ler livro cheio de gatilho ultimamente. Eu tô infeliz, eu tô uma cambúzia, então eu terminei 2020, comecei 2021 lendo livros gatilhados. Esse livro tem gatilho em relação à tortura, porque fala sobre ditadura militar e estupro. Então se você tem problemas ou é uma pessoa sensível, eu recomendo que não assista o vídeo e principalmente não leia o livro, porque o livro tem algumas coisas muito gráficas em relação à tortura e estupro. O período do livro vai de 1970 a 2020 e descortina todo o cenário político que aconteceu nessas últimas 5 décadas do Brasil e vai incluir inclusive uma pezinho de página ali sobre a crise da Covid-19, já que o livro termina ali para março e abril do ano passado, que foi quando começou a crise do Covid. Grande parte desse livro se passa durante a ditadura militar, os anos de ferro, principalmente a partir de 1970, que são aí 4 anos depois da instauração do AI-5, que foi aquele momento horrível em que a ditadura realmente fechou e se tornou mais violenta, que é um recadinho para esse imbecil do Daniel Silveira, que anda fazendo apologia do AI-5, que eu tenho certeza que ele não aguentaria um dia dentro desse sistema. O nosso personagem principal, ele atende por 3 nomes. Ele começa se chamando Celso Rafael, que é o nome dele, depois ele vira Carlos Heitor e por fim ele vira Marcos Roberto. E é bom avisar, porque ao longo do livro, o Eduardo Bacarin vai chamando o personagem de acordo com a fase que ele tá. Então tem hora que tá Carlos Heitor e Celso Rafael e Marcos Roberto, você não sabe quem é lembrar
que ele era Celso Rafael, depois na ditadura vira Carlos Heitor e depois ele vira Marcos Roberto. Ele muda de nome porque ele precisa mudar, uma forma dele de proteger a sua identidade. Uma coisa muito legal é que a narrativa tem uma importância muito grande da linha de raciocínio que é as Copas do Mundo. Porque o Brasil, hoje em dia a gente não liga mais tanto, né? Mas até 2014, por aí, depois de 7-1, o Brasil tinha uma importância muito grande das Copas do Mundo, principalmente também porque as eleições geralmente acontecem em anos de Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo era uma coisa muito importante para a história brasileira e o livro começa justamente na semifinal da Copa do Mundo de 70, que foi onde o Brasil conquistou o tricampeonato, com o jogo lá, a seleção maravilhosa de Pelé, que tinha Garrincha, que não sei quem. Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso mesmo. Então o livro mostra uma importância muito grande dada aos personagens em relação à Copa do Mundo, à seleção brasileira, que era a nossa imagem lá fora, mesmo que o Brasil estivesse se degradando aqui dentro. E eu acho que o Eduardo, o autor, deve gostar muito de futebol, porque ele tem essa coisa de narrar a história por meio da Copa do Mundo. Então, tudo que acontece de importante, para ruim na vida do Celso, tem que lembrar, do Celso Rafael, acontece nessas coisas, nessas Copas. E começa por aí. O livro começa na primeira prisão do Celso Rafael, que é justamente na semifinal da Copa de 70. E aí, o que eu vou explicar para vocês? Quem é o Celso Rafael? O Celso Rafael, ele é um filósofo, é um rapaz jovem, assim, de 20 anos, 20 e poucos anos, que fez faculdade, é um filósofo, ele é um cara letrado, é uma pessoa de esquerda, mas ele não é uma pessoa envolvida com o Partido Comunista, ele não era envolvido com os grupos de resistência à ditadura militar. E ele tinha um grupo de amigos deles, que eu esqueci como é que eles se chamam, a SAL. S-A-L, era o grupo que eles estudavam, que era tipo um grupo de amigos que todos eles eram libertários, tinham ideias de esquerda, eram pessoas filosóficas, acreditavam num país melhor, menos ignorante, mas vamos lembrar que praticamente nenhum deles, tirando o amigo dele que chamava Paulinho, nenhum deles era envolvido com resistência, com o Partido Comunista, com os grupos realmente que faziam resistência à ditadura. E aí o Celso Rafael tá indo encontrar esses amigos dele para assistir a semifinal, se eu não me engano, da Copa de 70. Só que naquele momento as coisas estavam fechando e estava virando uma loucura de caçar comunista. Mas aí ele tá andando pela rua ali muito apressado e a polícia começa a segui-lo e acha muito estranho. A polícia militar, tá, gente? Que foi criada na ditadura, por sinal. E aí ele tá cantando ali pra frente, Brasil, salve a seleção. E aí, cara, me deu um lapso de memória quando eu lembrei da maluca da Regina Duarte cantando essa música, que o Celso Rafael já sabia naquela época, que era uma música criada para, dentro da ditadura conservadora dos anos de chumbo. Mas ele começa a cantar o hino da Copa do Mundo, pra frente, Brasil, 70 milhões em ação, ele canta para disfarçar a polícia. E aí ele chega no bar, no famoso bar do Portuga, que não existe, está em São Paulo, né? Encontra os amigos e tal, e no meio do jogo eles são presos, todos eles. Simplesmente porque a polícia deu de cara com o Celso Rafael e falou, esse cara é comunista, tem que ser preso. Simples, eles fecharam o bar do Portuga, prenderam todo mundo e levaram o Celso Rafael e seus amigos para a prisão. E naquele momento ele convive pela primeira vez com a tortura. Ele é espancado, as amigas são estupradas, os amigos são espancados junto com ele. E aí o Paulinho, que é esse amigo dele, eles são todos presos indevidamente, tá, gente? O Paulinho é o único amigo que realmente está envolvido com a resistência e ele fez uma espécie de treinamento e ele ensina a eles que a melhor forma de se livrar dos questionamentos dos que eles chamam de, como é que é? Ai meu Deus, esqueci o nome. Interrogatórios científicos, é como se chama, que são o quê? Interrogatórios feitos por base da tortura. E ele fala que as pessoas têm que ficar usando um código, que é usando apenas 3 palavras. Ele começa a falar um monte de frases de 3 palavras. Que nego, não sei de nada, não sei de nada. Isso aí já são 3 palavras, né? Não sei de nada são 3 palavras. Enfim, não sei nada. E esse código de 3 palavras, e vai falando 3 palavras, 3 palavras. E essa coisa das 3 palavras permeia o livro. E ele explica para as pessoas, quanto mais você falar esse código de 3 palavras, mais difícil vai ser para eles fazer esse interrogatório científico. Em algum momento, finalmente, eles estão achando que eles vão ser mortos, mas aí eles são soltos, eles são resgatados pela galera que faz resistência. E aí eles têm que se separar, é um grupo de 6 amigos nessa época, né? E todos eles, incluindo o Celso Rafael, são, sem querer, obrigados a participar da resistência, porque agora eles são fugitivos
da polícia militar. Eles não têm o que fazer, então eles se juntam à resistência e aí eles são separados em grupos e ele e o Paulinho ficam juntos e vão ser enviados para Recife para se disfarçar de padres para fugir, porque eles estão sendo caçados. E nesse momento o Celso Rafael se torna Carlos Heitor e o Paulinho se torna Amadeu. E aí eles entram uma força na resistência e vão parar no Recife, em Pernambuco, e de lá eles encontram um grupo de padres progressistas, porque tinha teologia da libertação na época, o autor é muito focado na história, é um negócio assim de enlouquecer o quanto que esse cara sabia sobre história. E o Paulinho queria muito se juntar ao Lamarca, que fazia resistência na Bahia, mas eles falaram, não, você vai para Recife e vai se esconder lá com o Celso Rafael, que agora era Carlos Heitor. E eles se tornam seminaristas, né? Se tornam seminaristas e são encaminhados para o interior de Pernambuco para educar pessoas, para levar a alfabetização para aquele lugar. E eles vão parar numa região chamada Santa Cruz e no interior dessa região, que fica no sertão de Pernambuco. E ali é quando o Carlos Heitor e o Amadeu, pela primeira vez, dão de cara com a pobreza, a miséria e a ignorância do Brasil, porque eles são do sul, né, são de São Paulo, estão conhecendo uma certa pobreza, mas naquele nível das pessoas não terem água, não terem o que comer, não ter saúde e a maior parte da população ser analfabeta. Mas quando eles chegam lá, eles vão ser, né, indicados para montar uma escolinha para alfabetizar pessoas e são avisados que o método Paulo Freire é proibido. Então naquela época a galera já estava correndo atrás de quem ensinava pelo método Paulo Freire, porque o método Paulo Freire era considerado comunista e se era comunista era antiditatorial. Então eles são avisados e obviamente que eles acabam usando o método Paulo Freire. Mas aí eles alugam uma Kombi e vão ali tentar angariar alunos, que dá 7, 8 pessoas que estão dispostas a aprender, são pessoas adultas. E então começa o nosso romance, né? Porque apenas 3 palavras não é um livro sobre tortura, é um livro sobre amor. E o Celso, o Carlos Heitor, conhece Clarinda. Clarinda é uma mocinha de 15 anos que quer muito aprender a ler e escrever, ela quer sair daquele lugar, ela quer se envolver com política e ele se apaixona perdidamente por ela. Vejo problema? Vejo problema. Carlos Heitor era um cara de uns 25 anos, se apaixona por uma menina de 15. E o Amadeu, Paulinho, diz pra ele, você é muito velho pra ela. Só que o Carlos Heitor, ele não tem um relacionamento com a Clarinda. Eles têm uma relação platônica, os dois. Ele se apaixona por ela se apaixona por ele, mas eles ficam sempre naquele carinho ali entre os dois e eles realmente só vão dar o primeiro beijo depois que ela faz 18 anos. Então o Eduardo toma um cuidado muito grande para não chocar a gente que não gosta desse tipo de relacionamento complexo, né? Mas o relacionamento que ele tem com Clarinda não tem só a ver com a beleza física da menina, é com a vontade de aprender, eles são almas irmãs, né? E aí ele vai ensinando a Clarinda a escrever e vai dando para ela, abrindo a porta para ela do mundo, do conhecimento. E eles começam a ter um relacionamento platônico por meio de troca de cartas. Ele aluga 2 caixas postais no correio, a 12 e a 15, e lá eles vão colocar as cartas um pro outro. E as primeiras cartas que a Clarinda escreve para ele são cartas feitas de apenas 3 palavras repetidamente, porque são as 3 palavras que ela aprende a escrever sozinha pela primeira vez. E aquela correspondência deles vai se tornando vultuosa nos próximos 3 anos de relacionamento que os dois têm, e eles dois vão descobrindo o amor ao mesmo tempo que a menina vai descobrindo o amor pelas palavras. E isso, assim, gente, é sensacional. Essa coisa da Clarinda ter tido pela primeira vez a chance de conhecer e de conhecer a si mesma, porque é como diz o filósofo, conhecimento é um espelho, e pela primeira vez você consegue enxergar a si mesmo, né? Só que aí, gente, a gente descobre que nenhum lugar durante a ditadura era seguro. O Carlos Heitor começa, muito apaixonado, muito cego de paixão, começa a ficar meio descuidado. Em determinado momento, o Amadeu, Paulinho, vai embora, porque ele vai se juntar ao Lamarca, lá, né, Porque o Amadeu, de repente, um cara que era ateu, ele começou a ler a Bíblia e começou a despertar para a religião e para a prática da religião como um bem para os seres humanos. Mas aí ele vai embora para se juntar ao Lamarca na Bahia e o Carlos Heitor fica ali para continuar estudando, educando os alunos. E ele se dedica muito à alfabetização da Clarinda, que já está aprendendo a ler. Só que existem espiões à torto e à direito. E ele às vezes se embebeda, ou começa a ficar descuidado e começa a falar umas coisas muito comunas, entendeu? Muito comunista, muito de esquerda. E o irmão da Clarinda morre de ciúme do relacionamento deles. Ele tem uma desconfiança horrorosa do Carlos Heitor. Então ele denuncia o Carlos Heitor e o Carlos Heitor é preso.
Agora ele como Carlos Heitor. Aí, gente, a gente entra na pior parte da história, que é na metade do livro. Inclusive o título do capítulo é Tortura. O capítulo da Pernambuco é Seca e depois o capítulo da prisão é Tortura. Aí a gente realmente vai entrar na pior parte. Não é um negócio legal de ler, principalmente se você saber que aquilo aconteceu de verdade, não com o Carlos Heitor, que é ficcional, mas que aquilo aconteceu de verdade com pessoas. O Eduardo Bacarin, ele não nos poupa das narrativas das torturas, entendeu? Inclusive o Carlos Heitor encontra uma amiga da Sal de antes e essa menina está sendo violentada à torta e à direito, e aí ele começa a perceber a diferença da tortura para uma mulher e para homem. Isso é muito importante, porque o estupro sempre foi utilizado como uma ferramenta específica para a mulher, principalmente para poder colocar a mulher no seu lugar de mulher, ou então para feminilizar corpos masculinos e humilhar homens, né? E nessa parte aí não é muito boa não. A questão é, a partir de agora, né, eu vou dar um pequeno spoiler, mas eu acho importante para vocês entenderem, porque não é um livro de, sabe, ficcional, assim, de mistérios. Algumas coisas acontecem. A questão é, Carlos Heitor, que eu tenho que explicar o terceiro nome. Carlos Heitor é espancado tanto, mas tanto, que ele é levado para um lugar para morrer. Só que ele sobrevive. O problema é que Carlos Heitor perde a memória. E aí é nesse momento que ele se torna, né, que eu esqueci, o Marcos Roberto. Se torna o Marcos Roberto, porque era o nome de um cantor na época e era o que ele lembrava. A tortura acaba com a vida dele. Ele era um menino que tinha profissão, que tinha formação acadêmica, e ele se torna um nada, um mendigo, uma pessoa que fica pela rua largado. E ele se envolve com a bebida e se torna um alcoolista, né? Uma pessoa que tem o vício da bebida, porque ele está totalmente perdido. E aí ele cria uma nova vida, vai trabalhar com coisas que ele consegue, fazendo bicos ali, e demora muitos anos para retomar. A única coisa que ele tem em memória é de uma Lindinha. E ele continua escrevendo cartas para Lindinha, só que ele não lembra que Lindinha é Clarinda, que é aquela menina que ele conheceu, mas ele tem essa intenção de continuar escrevendo cartas e enviando para a caixa postal dela, que eu acho que é a caixa 12, se eu não me engano. Ele fica anos e décadas da vida dele escrevendo para tal da Lindinha, sem ao menos entender para quem que ele está escrevendo, e ele conta tudo para ela. Ele usa a escrita terapêutica como se fosse um diário narrando a vida dele. E aí depois de um tempo ele volta a se envolver com política, volta a se preocupar com os problemas do Brasil e continua escrevendo para ela durante as décadas que avançam aí, até 2020, quando ele já é um senhor de 75 anos. A questão, gente, é que apesar de tudo, o Celso, Carlos e Marcos, ele sobrevive, ele renasce e ele luta e ele se reconstrói. Mas o que a ditadura faz com esse cara é tirar um pedaço da vida dele, tirar um pedaço da memória. E ele demora muito para conseguir entender que ele foi vítima de tortura, mas a memória dele nunca volta totalmente ao normal. E aí, gente, o que eu achei desse livro? Bom, o fato do livro acompanhar com a vida do Celso Rafael todos os acontecimentos políticos do cenário nacional desde 1970 é sensacional, porque o livro é uma aula de história muito boa de ler, por sinal, porque é muito mais fácil de ler pelo livro. Também é uma aula de futebol, né, porque ele narra muitas coisas da Copa do Mundo. Teve algumas coisas do meio pro final que eu achei que o livro ficou muito acelerado, talvez porque o Eduardo Bacarin quis colocar essa parte desse retrocesso, desse recrudescimento político que aconteceu a partir de 2016, principalmente depois em 2018. Ele coloca essa parte do livro, como o Celso Rafael se sentiu quando Jair Bolsonaro assumiu. Então eu acho que as coisas ficaram um pouco rápidas demais nesse final, nesses últimos capítulos do livro. Mas assim, 70% do livro é um brinco. É uma pérola ali mesmo, é uma madre pérola. É um livro assim sensacional, muito bem escrito. É um livro que vai te chocar, que vai te dar tristeza e que vai te fazer rir também, porque tem umas partes engraçadas. É maravilhoso porque a personagem principal é um homem dos anos 70, mas que já não tem o machismo engrunhado nele, sabe? Tanto que a relação que ele tem com a Clarinda não tem a ver com uma relação de proteção, que ela é uma menina mais nova, aquele trem esquisito. Por isso que eu não achei tão problemático o fato dela ter 15 anos, porque ele realmente respeita o processo de crescimento da Clarinda. Ficaria mais feliz se ela fosse uma mulher de 25 anos? Ficaria. Mas assim, eu não vi
tão problemático como outros livros que eu andei lendo sobre relações de meninas mais novas, assim. Ele não explora a Clarinda, ele ajuda a Clarinda a alçar voos, né? E depois ela vai alçar os voos dela sozinhas. Então acontece assim, a leitura ela é muito rápida, eu li esse livro acho que em 2 dias, é uma leitura que às vezes é muito pesada, outras vezes é leve, outras vezes é engraçada. A questão da tortura é essencial. Você pode falar assim, ah, Winnie, por que tortura? Não precisava. Não, precisava. Precisava da gente ver o que a tortura era capaz de fazer. Porque uma coisa que o Eduardo Bacarin Costa faz é que a gente sempre fica perguntando o que acontece com a pessoa depois que ela é vítima de tortura e sobrevive? Como é que é a vida de um sobrevivente à tortura? Como é que essa pessoa, um sobrevivente a estupro, uma sobrevivente a um dano irreversível, como é que essa pessoa convive com aquele trauma? Como é que a pessoa continua vivendo? E ele mostra muito isso, de como que essa ditadura, essa tortura acabou com a vida do Celso Rafael durante anos, e não só dele, mas dos seus amigos também, que vão aparecendo depois na história. E aí eu gostei muito dessa coisa do ponto de vista ser masculino, mas não ser um ponto de vista machista, embora o nosso personagem principal seja homem. Então eu gostei muito do livro, só realmente essa coisa do final aí, dos últimos 20% do livro eu achei um pouco arrastado. Também é uma parte que tem pouco diálogo, é muito mais narrativo do que diálogo, mas é porque é um período também que o Celso Rafael está praticamente sozinho na vida, né? Mas é um período, o livro do início até os 70%, 75% ele é excelente. Uma narrativa envolvente, é maravilhosa. Tem que prestar atenção muito nessa questão das mudanças de nome, porque a gente se perde. E eu dou uma 4,5 estrelas para esse livro. Só vou tirar meia por causa desse final, que eu achei assim um pouquinho embolado, tá? Mas lembrando que não é um livro sobre ditadura. Isso é um livro sobre amor. É uma história do que o amor é capaz de fazer por uma pessoa, e principalmente como o amor é capaz de salvar a dignidade dessa pessoa. Não só o amor por uma mulher, mas sim o amor por si mesmo e o amor por um país, porque o que o salva o Celso Rafael não é só a memória da Lindinha, é o seu desejo de ver o país, do Brasil um país melhor, é o seu amor pela população, é o seu amor pela educação, é o seu amor pela filosofia, é isso que faz dele um homem são, apesar de tudo, né? Bom, é isso, pessoal, que eu tinha para oferecer hoje, essa resenha maravilhosa e as minhas impressões sobre o livro Apenas 3 Palavras, né? Que vem inclusive com um bilhetinho e um brindezinho da Madrepérola, né? E deem aí, gente, um amor, um abraço na nossa parceira, vão lá nas redes sociais. O Instagram da Madrepérola é @editoramadrepérola. Vão lá curtir, falem que vocês vieram pelo Leia Preta Leia. E se vocês quiserem, eu recomendo muito que vocês comprem esse livro. É muito importante a gente ler um livro como esse agora, que essa galera de Daniel Silveira e companhia estão querendo fazer com que a gente esqueça o que realmente significou a ditadura. Que não foi uma revolução, que não foi um negócio legal, que foi 100% ruim. Não teve coisa boa naquele tempo. Entendeu? É como que essas 3 palavras elas fazem diferença, elas mudam a história, e como é que a gente não pode esquecer desses nossos porões que a gente gostaria de esquecer, mas que a gente não pode. Então lembrem-se que se vocês entrarem no site, que vai estar aqui, adquirirem o livro, vocês têm direito a 10% de desconto usando o meu cupom Leia Preta Leia na hora de vocês finalizarem a compra. Você pode encontrar esse e mais conteúdos no nosso Instagram, em @leiapretaleia, que tá bombando de conteúdo ultimamente. Também estou no Twitter lá, falando minhas opiniões assim aleatórias, em @preta_leia, se eu não me engano, mas a minha querida Bia vai colocar todos os links aqui, e eu vou colocar os links na descrição. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, por terem chegado até aqui. Mando um beijo pra vocês, não se esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, e até a próxima!